abrir a palavra do Senhor em Apocalipse. Eita glória! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Livro das Revelações, escrito por João, o apóstolo. Apocalipse. Eu vou tentar, não sei se conseguirei me fazer ser entendido, mas eu vou tentar fazer um paralelo sobre algumas questões bíblicas que estão transitando desde Gênesis, nos Evangelhos, Êxodo, Número 22. O último, para ficar fácil, pega a capa no final e volta. O último capítulo do livro de Apocalipse, a partir do verso 11. Eu vou tentar trazer um paralelo sobre a palavra revelada que o Espírito Santo me deu ao longo desses dias, na qual Deus tem se revelado de forma muito profunda ao meu coração, que tem me trazido bastante constrangimento com relação ao seu amor pelas nossas vidas. Glória a Deus. Porque Deus tem algo extraordinário a realizar na nossa vida. Você crê nisso? Deus tem a terra prometida para mim e para você. E essa terra prometida, que muitas vezes nós olhamos apenas para a eternidade, há uma terra prometida para que desfrutemos da bondade, do maná, da glória, da provisão de Deus, enquanto estamos aqui, peregrinos que somos. E Deus tem algo extraordinário para a nossa vida, e muitas vezes a gente se perde com tantas coisas e deixa de desfrutar da glória, do que é mais importante. Então que o Espírito Santo nos conduza em toda a verdade nesta noite, porque a palavra de Deus é verdade. Apocalipse 22, a partir do verso 11, diz assim: todo aquele que continua a agir impiamente, que o faça. Todo aquele que é sujo, que viva na sujeira. Também, todo aquele que é justo, continue a fazer justiça. E todo aquele que é santo, continue a santificar. Na sua versão deve ser assim: aquele que é sujo, suje-se mais ainda; aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Prestem atenção, disse Jesus, eu venho em breve. E a minha recompensa está comigo. Recompensa do Senhor não está em coisas, não está em pessoas, não está em situações. A recompensa do Senhor está nele, como ele, para dar a cada pessoa de acordo com a vida que tiver vivido. E alguns acham que é de acordo com o serviço que presta, e na verdade Deus está dizendo: eu venho sem demora e darei pago, recompensa que está comigo, de acordo com a vida que cada um de vocês tem vivido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Podeis assentar? Glória a Deus. Quando nós olhamos para esse texto, não é comumente quem faz uma palavra expositiva de ler tantos versos bíblicos, porque as pessoas perdem o foco. E talvez a gente vá ler hoje algumas coisas. Se não lermos, eu gostaria que você anotasse para que você lesse em casa. Porque quando a gente olha para esse texto, esse livro do Apocalipse, quando nós lemos o capítulo do Apocalipse 22, Deus já está dando aqui o romper de todas as coisas. Ele está falando assim: olha, eu estou chegando. Ele fez uma promessa quando ele foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, ele ascendeu ao Pai, ele disse aos discípulos que aqui ficaram: olha, eu vou, mas vos prepararei morada, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, olha como a gramática é importante. Se não fosse assim, eu não vos teria. Então ele disse por quê? Porque na casa do meu Pai há. Ele não vai criar moradas já, mas eu vou lá preparar lugar na morada do meu Pai para você. Então eu venho sem demora, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É assim que ele diz. No mundo a gente vai ter muitas aflições. E aí, quando a gente olha esse texto, ele está falando assim: aquele que é
retrocede, a gente só caminha. A gente não volta atrás, a gente avança. E quando eu avanço, quando tem menos de mim e mais dele. É complexo isso, né? Aos nossos olhos naturais. Mas quando a gente para pensar, a gente só vai entender que a gente só cresce em Deus quando a gente diminui entre os homens. E não é se humilhar para os homens, porque Deus não vai exaltar ninguém. Se alguém falou para você que Deus humilha os exaltados, mentiu. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: aqueles que se humilham perante o Senhor serão exaltados. Mas não serão exaltados diante de homens. Terão a manifestação da glória de Deus sobre a vossa vida. O nome dele vai ser exaltado na sua vida. E as pessoas verão quem Deus é em nós. Quando a gente não vê esse texto, ele está dizendo que a santificação não é um processo. E ele é um processo contínuo. E quando a gente olha para isso, ele está falando assim: eu sou o primeiro e sou o último, o fim de todas as coisas. E a recompensa está em mim, ele diz. Não está em coisas. Algumas pessoas olham para o céu como recompensa. Mas céu é a origem. Algumas pessoas não vivem uma vida correta porque temem ou amam a Deus, mas porque têm medo de ir para o inferno. E aí eu pergunto: será que isso basta? Quando a gente olha para a Bíblia, não quero ler com você, eu vou só citar. Em Efésios 5 diz assim: que nós devemos nos despir da nossa velha natureza. Aleluia. Para que a nova natureza seja produzida, a nova natureza de Cristo seja produzida em nós. Para que? Efésios 4:22. Olha só. No que concerne ao antigo estilo de vida, dispam-se da velha natureza, porque ela é totalmente apodrecida por seus desejos enganosos. Deixem o seu espírito e mente serem renovados e se revistam da nova natureza, criada para a piedade, que expressa em si mesmo, olha só como está ligado, a justiça e a santidade. Quando que eu vivo em justiça e em santidade? Quando eu me dispo da velha natureza. Todo mundo aqui conhece a parábola do bom samaritano? Do Evangelho de Lucas? Não? Vou narrar. Uma parábola é um conto. É uma história que é usada para exemplificar uma mensagem que quem a conta deseja revelar. A parábola do bom samaritano é assim. Um certo homem estava em Jerusalém ficava no alto. Ele decide sair de Jerusalém, cidade santa, e descer para Jericó, cidade de pecadores. Até que eu tenho. No conceito hermenêutico da parábola do bom samaritano, eu nem vou dar uma aplicação, mas eu vou falar o que ela exemplifica. O que Cristo estava querendo dizer com a parábola do bom samaritano? Que a gente escuta tanta coisa, mas vamos para a originalidade da palavra, na revelação da palavra do hermenêutico. O que a parábola do samaritano quer dizer? Porque as pessoas às vezes são tão antropocêntricas, buscam tanto visão em homens, que acham que Deus está falando de homens. Deus não está falando de homens. Deus está falando dele. Deus está falando do reino dele. Ele está falando na parábola do samaritano sobre todo o plano de salvação. Ele está pegando toda a narrativa da história da humanidade, do começo, do A ao fim. Por isso que eu li esse texto. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Parábola do samaritano: um homem sai de Jerusalém do alto, cidade santa, decide para a cidade de pecadores, cidade de Jericó. Uma vila. Nesse caminho, nesse trajeto de queda, de descida, malfeitores, ladrões, chacais pegam ele, batem nele, arrebentam ele, roubam dele tudo que ele tem e deixam ele quase morto. Largam ele lá. E aí vem um sacerdote, o ignora. Vem um levita e o ignora. Mas aí vem um homem desprezado pela sociedade.
desprezado por judeus. O homem, quando o judeu olhava para ele, só porque ele era de cidadania de Samaria, que ele era samaritano, cuspiam nele. Quando cuspiam no chão quando ele passava. Ele era um homem desprezado, um homem sem muito a ver. Mas este homem, desprezado pelos judeus, decide olhar para aquele homem que estava quase morto. Ele desce da sua montaria. Ele sai do seu nível elevado. Desce ao nível do chão mais baixo. Pega óleo. Pega vinho. Tem alguém que já está pegando a visão. E começa a tratar as feridas daquele homem que foi machucado, que foi ferido, que apanhou, que está quase morto. Ele pega aquele homem, ele abriu mão da sua montaria, mas pega aquele homem e coloca naquele lugar e o conduz até um lugar. E este lugar, essa hospedaria, ele pega 2 denários. Ele dá ao homem responsável por aquela casa e diz: cuida desta pessoa, dê a ele tudo o que for necessário. Trate as suas feridas, trate seu coração, trate a sua alma, porque em breve eu vou voltar. E quando eu voltar, se tiver alguma conta ainda para ser paga, pode deixar que eu pago. Esse é o capítulo de toda a história da humanidade. O homem, quando estava no jardim do Éden, estava na cidade santa. Decidiu pecar. Ele saiu do alto, foi para o mais baixo nível, saiu da santidade e desceu para o pecado. Foi separado da glória de Deus. E o que o diabo, que o inimigo fez com a nossa vida, com a humanidade, tem nos esmurrado, tem nos espancado, tem roubado de nós a alegria, tem roubado de nós a paz, tem roubado de nós a fé, tem roubado de nós a esperança. A lei que os sacerdotes e os levitas representam olhou para aquele homem, mas muitas vezes nada fez por ela, apenas o ignorou. Porque a lei diz regras, diz ritos, mas não trata feridas. Mas aí vem Jesus, rejeitado pelos seus, desprezados pelos seus, humilhados pelos seus, cuspiram nele. Jesus está contando a história da humanidade, está parado no samaritano. E aí ele decide descer do seu nível de glória, descer do seu nível de majestade, ir ao mais baixo nível, a terra. Dar do que era seu, vinho, vida. Dar do que era seu, azeite, cura. Porque o azeite só tinha uma função: cura. E ele trata aquele homem caído e machucado pela vida, mas não fica só nisso. Ele pega daquele chão e leva para um lugar seguro. E nesse lugar seguro, ele não deixa a revelia. Ele diz: vem cá, Espírito Santo. Os antropocentristas vão trazer tudo para o homem, né? Porque acham que o homem é uma coisa e quer trazer para o homem. Este templo, a igreja. Não, não é a igreja. É a unidade dos santos. É o corpo de Cristo. Aqui, acolá, nos 4 cantos da terra, que se edifica, que se ajuda, que se cura, que se cobre. E aí, quando ele vai lá para esse, ele entrega 2 denários, 2 testamentos, 2 alianças, a velha e a nova, e diz: eu estou pagando, tá? Porque o fim da lei é Cristo. Aleluia. E aí ele fala assim: esse Novo Testamento é a graça. Eu estou dando de graça. Então, meu amigo, Espírito Santo, cuida dele, sara as feridas, trata a alma, trabalha na mente, dê todo o alimento que ele precisa.
se alguma coisa tiver em falta, fica tranquilo, porque filhinhos não pequeis. Mas se pecares, tens um advogado que intercede por vocês. O seu acusador 24 horas aponta o dedo a você. Mas eu, Jesus Cristo, entreguei a paga, cumpri a lei, entreguei a graça. E esse é o dom gratuito de Deus, que tem a vida eterna. E aí, estou fazendo um paralelo. Saí do final das coisas, fui para os evangelhos, e agora vou para o Velho Testamento, porque a graça sempre existiu. Aleluia. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido entregue pela minha vida e pela sua vida. Este é o plano de salvação. Em Números capítulo 11, faz uma narrativa de uma história, e na verdade essa é a base da mensagem. É o povo de Israel que saiu do Egito. É o povo de Israel que caminha para uma cidade santa, para a terra que emana leite, para a terra prometida. Nós somos esse povo que caminha aqui em rumo a quê? A terra prometida. Enquanto eles estão lá, eles caminharam uma noite inteira, 18 quilômetros. O trajeto do mar da Galileia, que não era mar, era um grande lago, tinha 18 quilômetros. Eles caminharam uma noite inteira por 18 quilômetros para chegar do outro lado. Pensa só, 10 pragas Deus enviou ao Egito. Alguém talvez ache que isso durou. Quanto tempo vocês acham que durou essas pragas para beber água? Quanto tempo vocês acham que durou? Você sabe, fica quieto. Quanto tempo vocês acham que durou? Porque eu já leu meu esposo. Quanto tempo vocês acham que durou as pragas? Um ano. Tem gente que acha que foi uma semana. Coisa rápida. Um mês. Coisa rápida. Não. Um ano. Durante um ano, Deus se mostrou, se revelou a Israel e a todos os povos que ali estavam. Na última praga da morte dos primogênitos, Faraó decidiu deixá-los. No livro de Números, nós encontramos uma coisa que é imprescindível e que muda todo o sentido da interpretação desse texto. A Bíblia diz que 600.000 homens, em idade de exército, saem do Egito. As famílias, mulheres e crianças não são contadas. Os estudiosos dizem que dá cerca de 2 milhões de pessoas. Mas será que escravizado ali em Israel só tinha os hebreus? Claro que não. E aí a chave da questão. Egito subjugava os povos e cidades vizinhas. Não era só Israel que estava escravizado. Tinha várias línguas, várias tribos, várias nações. No livro de Números 11 diz que um vulgo, uma multidão, vulgo significa mistos, outras culturas, outras crenças, outros povos, junto com esses 600.000 homens e suas famílias, saíram mais uma multidão de pessoas que criam em vários outros deuses, uma multidão de pessoas que tinha outras culturas, uma multidão de pessoas que tinha outras ideologias de vida, que viveram durante esse ano e viram o Deus do povo de Israel fazer maravilhas e nada aconteceu no povo de Deus. Você imagina, pense você, se coloque no lugar deles. Eu quero esse Deus para mim. Uai, Faraó vai liberar essa galera? Nós somos escravos também. Vamos embora.
Migdol, chacais do deserto, exército de Faraó. Mar à frente, caminham. O mar não os engole, mas é só eles passarem que todo o exército de Faraó. 2 meses vira 40 anos. E durante 40 anos, aquele povo trabalhava a terra. O povo ia no mercado ou na loja comprar roupa, sapato. Mas a Bíblia diz que a roupa crescia, que o sapato não faltava e que não faltava o pão. Que até de rocha eles bebiam água. Só que nesse inteirinho desses 40 anos, esse povo misto de outra cultura, vamos pensar, vamos trazer um pouquinho para nossa. Ó, eu sou o povo misto, tá? O Tiago é o povo cristão, tá bom? Ele é o povo hebreu. Tá vendo as maravilhas? Eu sei que o natural seria o inverso, mas eu quero te dar essa crédito, tá bom? Aí, eu represento o povo misto. Aí eu tô vendo tudo acontecendo, o Tiago, glória, aleluia, e Deus é lindo, e Deus é maravilhoso. Eita, o que está acontecendo aqui, Tiago? Eu quero sair. E aí? O que está te prometendo, Tiago? Deixa eu ouvir, deixa eu ir lá nas reuniões, o que está acontecendo? Esse Deus que fez tudo isso, prometeu uma terra boa para eles, uma terra que manda leite e mel. Eu quero essa terra para mim também. Mas você quer o Deus? Eu quero a terra, não falei nada de Deus. Eu não perguntei do seu Deus. Eu sei que seu Deus é poderoso. Alguém tem dúvida de que Deus é poderoso? Se você pegar qualquer pessoa aí no mundo, qualquer pessoa de qualquer religião, e perguntar: você crê que Deus tem poder? Ele vai te dizer: creio. Então esse povo misto de várias culturas falou: olha, beleza, eu tenho meus deuses, eu tenho minhas crenças, eu tenho minhas ideologias, eu tenho tudo, mas o seu está te oferecendo uma coisa melhor do que o meu me ofereceu até hoje. Então quer saber? Vamos ver o que vai dar? Já que ele está libertando o povo de Deus, eu vou no meio da galera e vamos junto caminhando em direção à terra prometida. E estão caminhando junto, gente, comendo da mesma comida, desfrutando do mesmo maná. Mas aí chega um determinado momento em que essa galera leia atentamente a Bíblia. O livro de Êxodo fala isso, atentamente. Ele chega e diz assim: essa galera mista começa a reclamar, porque lá no Egito a gente comia peixe de graça. Olha a mentalidade. Todo dia. E maná, gente, é tipo um granizo que ficava em cima da tenda, e as tendas eram baixas justamente para que as pessoas pudessem colher. Eles raspavam aquela. Não é um granizo, na verdade, parece, fala coentro, né? Uma sementinha de coentro. E é exatamente assim. O que eles faziam com aquilo? Eles pegavam, eles raspavam as tendas, moíam, colocavam nos seus talos e moíam aquilo, batiam bastante, fazendo daquilo bolos, fazendo daquilo pães. Este é o alimento deles. Era isso que eles comiam todos os dias. E Deus disse: eu vou mandar o maná diário. Só que para isso eles tinham que levantar cedo, porque isso era na madrugada, era como um sereno. Raspar. Quem levantasse meio-dia ficou sem beber. Porque Deus dá a provisão, mas não nos livra do trabalho. Deus nos dá a provisão, mas não nos livra do trabalho. Deus não faz o que dá para a gente fazer. O nosso trabalho, nosso serviço é a provisão, mas cabe a nós trabalhar. Por quê? Mas não é um trabalho cansativo. Moinho, fazia, assar, comer, porque do suor do seu rosto você vai comer. Se você levantar meio-dia, galera, sinto muito, não tem provisão. E se não tem provisão, e não adianta guardar, ficar fazendo um monte de coisa aí, porque amanhã vai apodrecer. Porque a provisão de Deus para a nossa vida é hoje, por isso se chama presente. O que Deus tem para a minha vida, para você, não é amanhã. Nós é que damos desculpa, ai, Deus não realizou porque não vai ter
e coma você e sua família. E o amanhã não te pertence a Deus. Ele é a provisão. O mesmo Deus que proveu hoje é o Deus que vai prover amanhã. Mas aí o povo, gente, sinto saudade do peixe, da cebola, do que água, porque o peixe era de graça. Gente, o pior cego é aquele que não enxerga as prisões invisíveis. Ele era escravo e não sabia. Só que as cadeias que o prendiam não eram cadeias visíveis. E cá para nós tem tanta gente encarcerada que não consegue enxergar as cadeias em questão. Viam maravilhas de Deus. E aquele povo começa a falar: gente, se o povo era escravizado, peraí, tá certo, eles não tinham que ir no mercado e comprar peixe, ok? Não tinham mesmo, porque eles não recebiam salário. Eles eram escravos. Escravo não recebe salário. Escravo come do que lhe é dado. Aí eles começam a dar pressa, mas eu não pagava peixe no mercado, eu comia peixe. Só que você trabalhava 16 horas carregando tijolo. Você não tinha direito de ir e vir para lugar nenhum, tanto é, senão Deus não teria levado 10 pragas para que te libertasse. E lá não tinha, gente, Egito não tinha cadeias e prisões não, tá? Não era visível, entende? Era subjugo. É espiritual, é mental. A pior cadeia da nossa vida não é aquela que nos cerca visivelmente, é a que nos cega na nossa mente. É ela que nos impede de viver o que Deus tem pra gente. Essas prisões invisíveis. O povo estava tão tapado, tão cego. Porque quem não enxerga a cadeia, não enxerga a provisão. Quem não enxerga cadeias, não consegue enxergar a provisão. Ele disse assim: mas eu sinto falta do peixe. Era de graça. Gente, só custava ali a vida. Não custava dinheiro. Custava a vida. 16 horas de trabalho pesado. Sem direito de ir e vir. Sem direito de poder fazer o que gostaria de fazer, estando debaixo do subjugo colocado pelo seu subjugador, pelo seu opressor egípcio. Mas eles só conseguiam ver o quê? Sinto falta. Aí o povo de Israel, 40 anos caminhando com uma galera mista. Um povo que tinha outra cultura, ok? Um povo que tinha outra linguagem, ok? Por exemplo, a nossa irmã de Cuba, ela fala o nosso dialeto. Mas qual é o dialeto dela? Então uma galera andando junto, com culturas diferentes, deuses diferentes, pensamentos diferentes, ideologias diferentes. O povo de Israel estava sendo convidado a despir-se da sua velha natureza para viver a novidade de vida. Agora aquele povo não estava interessado em despir-se da velha natureza. Aquele povo só estava interessado em entrar na terra prometida. Então, para entrar na terra prometida, eles faziam qual que é? O que eu tenho que fazer? É orar às 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas, olhar para o sol? O que eu tenho que fazer na nossa linguagem, na nossa cultura? Ir à igreja todos os domingos para alcançar a vida eterna? Fingir que eu estou tudo bem com tudo e tudo certo? O que eu tenho que fazer? Orar, jejuar uma vez por semana? É isso que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? É assim que eu tenho que me vestir? É assim que eu tenho que ser? Não. É despir-se de toda a velha natureza. Aleluia. Isso não fala de comportamento. Isso fala de pensamento. Isso não fala de mudança de roupa, porque aquele povo caminhava junto, aprendeu a falar a língua do seu companheiro. Não tem pessoas que quando casam, os maridos e as esposas não parecem irmãos? Porque eles convivem tanto tempo juntos, estão falando praticamente quase a mesma coisa? Parece que começa a frase e outra termina. É feio. Mas é. Ou às vezes você convive demais com uma pessoa, parece até que, né? Você vai, porque
assim, se eu não romper com a minha velha natureza, eu posso caminhar com você, Tiago, mas eu continuo sendo misto e você continua sendo meu. Eu continuo sendo ímpio e você continua sendo santo. Mesmo que eu e você estejamos no mesmo caminho, na mesma direção, em busca da mesma coisa, a diferença está em que eu me conformei com a minha vida. Eu não quero mudar, porque eu não quero mudar a minha forma de pensar. A minha ideologia, o vulgo, fala de ideologia, fala de pensamento, fala de concepção. Eu quero continuar no riso, eu quero continuar na religiosidade, eu quero continuar no legalismo, porque essa tradição é boa para mim, porque se eu seguir esse ritual, eu vou chegar no mesmo lugar. Não vai! Porque só alcança aquele que se despede da velha natureza e se veste da nova natureza em Cristo Jesus. Aí sabe o que acontece? Começa a reclamar. E o poder de influência é tão grande, desses endemoniados da nossa vida, que é mais fácil eles influenciar do que a gente influenciar ele. Eles fingem que convivem com a gente, fingem que têm o mesmo objetivo que a gente. Não, eles têm o mesmo objetivo, a terra prometida. Eles só não querem fazer, não querem abrir mão deles. Segue todos isso. Aí o que acontece? O povo de Israel, leia lá, quando eles ouvem a reclamação dos vistos, o povo de Israel começa a chorar amargamente, de doer na alma, e começa a achar ruim a provisão que Deus estava dando, a libertação que Deus já havia concedido. Porque eles criaram para eles uma teologia própria. A teologia do bem do consumo. O que é que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Seguir ritos? O que é que eu tenho que fazer para ser bem sucedido na vida? Cumprir princípios? O que é que eu tenho que fazer para morar no céu? Não, mas não. Eu quero que você me diga passos. Eu quero que você me diga assim, ó, o que é que eu tenho que fazer? Porque esse negócio de dizer para mim que eu tenho que me romper com o velho homem, nascer de novo, para mim não entra na cabeça. Eu não entendo. Gente, então eu vou explicar. Titia vai explicar. Romper com a velha natureza é: eu não penso mais o que eu pensava. Automaticamente, por não pensar como eu pensava, eu não sinto como eu sentia. Automaticamente, por não pensar como eu pensava e não sentir, mas como eu sentia, a minha atitude é diferente. Então eu não sigo ritos, eu sou transformado. Eu não cumpro protocolos, eu não presto serviço, eu me entrego por amor. Por quê? Porque a velha natureza não me serve mais. O que acontece? O povo de Israel chora amargamente. Isso irrita a Deus. Como irrita a Deus? Se não bastasse, Moisés olha para aquele povo e fala: mas ô cambada. A Bíblia diz que Moisés se irrita com o povo. E começa a dizer para eles: vocês não. Pera. Vocês não conseguem enxergar tudo que Deus já fez pela sua vida? Olha o que Deus fez por mim e por você. Eu era pobre, miserável, pecador, sem Deus, sem Jesus, sem esperança. É um louvor da harpa, sem vida, vazio. Mas Ele foi lá como um bom samaritano, despojou da sua glória, decidiu cuidar de mim, decidiu cuidar das minhas feridas, decidiu falar: ei, vem cá, a minha riqueza é tua. Decidiu olhar para mim e falar: eu sou cura, esteja em mim e a cura estará em vós. Aí ele decidiu olhar para mim triste, caída. O problema é que o escravo não consegue enxergar que está escravo. É igual um elefante.
Achei muito legal essa conjectura. Se você coloca um elefante para repetidamente você amarra, né? Assim que você amarra a patinha do bichinho num negocinho ali, vai no círculo. E ensina ele por várias vezes a fazer o mesmo círculo. Você pode soltar e dar corrida. Ele vai continuar fazendo o quê? Porque ele não percebeu que Cristo nos libertou para a liberdade. Nós estávamos escravizados pelo pecado, mas a graça nos alcançou. O diabo nos surra todos os dias, mas Cristo vem e nos cura. Estava caído, Deus nos coloca de pé. E não nos deixa sozinhos. Ele chama o Espírito Santo, cuida aqui, cuida, porque eu estou chegando. Toda a dívida dele é paga por mim. Mas a gente, em vez de olhar a provisão, a gente fica olhando para a falta. Porque a gente não quer romper com o velho. Esquecendo das coisas que para trás ficam, se para o alvo que é Cristo. Tem gente que se acostumou aos próprios, né? Que não aceita mudar. Gente, isso é uma coisa difícil para o ser humano. E é só o Espírito Santo que faz mudar a mente. Preconceitos, conceitos. Eu nasci assim, síndrome de Gabriela. Nasci assim, ruim assim, eu aprendi assim e assim acabou. Sinto muito. Quem é sujo? Suje-se aí. Quem é limpo? Limpe-se cada vez mais. Aleluia. A terra prometida está logo ali, gente. Glória a Deus. A provisão lá é constante. Todos os dias. Nunca vai te faltar o pão. Nunca vai te faltar a paz. Nunca vai te faltar a alegria. O diabo vai tentar roubar isso todos os dias, porque ele não briga de ser diabo, mas Deus está conosco todos os dias da nossa vida até que Ele venha. E aí, com toda essa história, esses vultos que eu enxergo, esses vultos que influenciam e choram amargamente, eu quero ler com você João 6, 61. Eu não vou finalizar. Eu disse para vocês que eu ia fazer um paralelo. Aquele povo que não conhecia Jesus e não tinha interesse de conhecer Jesus, só queria ir para o mesmo lugar que Jesus havia oferecido. Mas eles não queriam entender o processo, não queriam viver o processo, não queriam mudar, só queriam gozar e desfrutar de tudo bem. Sabe o que aconteceu? Você sabe, né? Para quem não sabe, eu vou contar. Toda aquela geração, exceto Josué e Caleb. Toda aquela geração, exceto Josué e Caleb, morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Eles não desfrutaram, eles viveram. Gente, você já imaginou como deve ser triste pra gente viver milagre, desfrutar milagre, viver provisão, desfrutar da companhia, desfrutar da presença, viver dias extraordinários na presença de Deus, e nadar, e chegar no final, não te conheço. Mas Senhor, eu estava no meio da galera, eu cumpri todos os ritos, eu fiz tudo o que me mandaram fazer, eu cumpri todas as litúrgicas. Lembra do jovem rico? Eu cumpro todos os mandamentos. Mas eu não consegui parar de falar o que eu falava, eu não consegui de viver como eu vivia, eu não consegui mudar de agir como eu agia, eu não consegui. Porque na verdade, você nunca se entregou. Quem se entrega fica nu. E ficar nu significa ficar vulnerável. Ficar vulnerável significa estar frágil. E a gente é muito arrogante, a gente é muito orgulhoso para ficar frágil. A gente não gosta dessa vulnerabilidade. A gente não gosta de se sentir fragilizado
ou permitir que alguém, Jesus, nos toque. É mais fácil a gente criar barreiras, criar bloqueios, e a gente vai criando na nossa mente fortalezas que impedem que a verdade. A gente cria para nós teologias, um falso Deus, uma falsa ideia de que servir a Cristo é servir homens, servir a Cristo é seguir só os ritualísticos que nem Jesus seguiu. E a gente cria para nós métodos que não são bíblicos. A gente cria para nós métodos ritualísticos que não são bíblicos. Ou então, a gente volta aos velhos ritos judaizantes. Para quem gosta de ritos judaizantes, para quem gosta, deixa eu te dizer uma coisa: o fim da lei é Cristo. Se você vive ainda debaixo dessas coisas, você está como judeu. Não reconheceu Cristo como Messias, você ainda está esperando o Messias. Se você vive ainda vivendo essas festas, porque todas as festas do Velho Testamento, do tabernáculo, do Yom Kippur, do perdão, todas essas festas apontavam para Cristo. O fim da lei é Cristo. Então todas as vezes que eu faço, pratico isso, eu estou dizendo: meu Jesus ainda não veio. Eu ainda espero por ele. Não, mas o meu Jesus não só veio, como morreu numa cruz, ressuscitou, está vivo, e como ele disse, eu vou voltar. E eu já estou partindo para o final. Sobe de pé. Esse pão que você rejeita, essa verdade
cristocêntricas que você ignora, na verdade, falam a respeito de mim. Porque ele diz: eu sou o pão que é vida. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. O pão que desce do céu, fala dele, é tamanho que uma pessoa pode comer dele e não morrer. E aí ele fala: eu sou este pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Além disso, o pão que eu dou é a minha carne, e eu a darei pela vida do mundo. Sabe o que Jesus está dizendo para nós essa noite? Ei, eu sou tudo que você precisa. Aleluia. Eu sou tua provisão, eu sou teu pão, eu sou tua alegria, eu sou tua paz, eu sou o teu futuro, eu sou o teu presente, eu sou a tua eternidade. Glória a Deus. Você está enojadinho, porque o mesmo que dizer: você sentiu nojo de Deus? Porque é isso que está dizendo o texto. Porque é mais gostoso ouvir algo que nos massageia do que algo que nos faz ver quem somos, para que nos voltemos a quem Ele deseja que sejamos. Só que eu tenho uma notícia para te dar: Ele em breve voltará. Aleluia. Então, até que Ele venha, que a gente venha aprender a despir-se do velho homem todos os dias. Ai, pastor, o que eu tenho que fazer? Vai para a cruz. Como é que eu faço? Não tem rito, não tem método, não tem jeito, não tem posição. Tem quebrantamento, arrependimento e humilhação. É abrir mão de quem somos para viver o que Ele tem para nós. Quem aqui crê que Deus tem coisas extraordinárias liberadas para nós? Aleluia. Então não resista a Ele. Deixa Ele entrar. Porque Ele diz: eu estou à porta, eu bato. Se alguém deixar eu entrar, eu vou entrar. Você há com Ele. Deus tem coisas extraordinárias para minha vida. Aleluia. E Ele diz assim, só para encerrar, o verso 58: este é o pão que desceu do céu. Ele não é o semelhante ao que seus pais comeram, porque eles estão mortos. Mas quem comer deste pão, gente, ó, quem comer isso aqui, ó, não é? É a palavra da verdade. Não é entender apenas. Tem tanta gente que estuda, mas não vive. É colocar isso aqui como prática de vida. Não é falar da palavra, é viver a palavra, é ser a palavra, é expressar a palavra, é sentir a palavra. Você quer saber quando foi a primeira vez que nós fomos chamados cristãos? Quando Barnabé, na igreja de Antioquia, decide chamar Paulo. Paulo vem que tem um povo. A Bíblia diz que durante um ano ele ensinou aquele povo, para depois de um ano de ensino, de aprendizagem, as pessoas olharem para ele: ah, agora sim eu vejo Cristo neles. E aí foi a primeira vez que na Bíblia foi chamado as pessoas de cristãos. Porque ser cristão é ser